Grace and peace be multiplied unto you, brethren. Graça e paz seja multiplicada entre vocês, irmãos. Amém? Brother, I invite you to open your Bibles in John chapter 1. Irmãos, eu convido vocês para abrir as suas Bíblias em João capítulo 1, John 1, 1 to 4. 1 a 4. In the beginning was the Word, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, God. e o Verbo era Deus. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. He was with God in the beginning. Ele estava com Deus no princípio. Con Dios. Through him all Po- things were made. Without him nothing was made that was being made. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Now, brethren, I would like to stress verse 4. Vamos a Vamos colocar uma ênfase no verso 4. Him was life. Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. La vida era la luz de los hombres. Then in this introduction here, Então, nessa introdução aqui, John presents Christ as João life. apresenta Deus Presenta a como a Cristo vida. como la vida. He is the fountain of life. Ele é a fonte de vida. At the beginning, we find in Genesis chapter 1 that everything was created in those days. Vemos que Vemos en el no princípio todo fue que creado, tudo foi criado. En Génesis vemos que todo fue creado así. Genesis 1 speaks about creation. El Gênesis 1 fala sobre a criação. John chapter 1 talks about recreation. Pero João Juan, capítulo 1 habla de fala la sobre a recriação. Christ was the creator in the beginning. Cristo fue era o el criador no creador início. en el principio. John chapter 1, Christ is the recreator again. João Pero en Juan capítulo 1, 1, Cristo é o es el recriador. You see, brethren, Otra vez. Vocês conseguem ver, irmãos? there is life. Com Cristo há vida. Entendemos que en Cristo hay vida. No Christ, no life. Y Sem Cristo, sem vida. Brethren, in the beginning there was joy in heaven. Irmãos, no início tinha felicidade no céu. Creation, everything was happiness. Depois da criação, tudo era felicidade. But all of a sudden, sadness came into heaven. Mas, de repente, chegou tristeza ao céu. Man O que aconteceu? separated himself from the Lord. O homem se separou do Senhor. Submitted himself to Satan. Ele se submeteu a si mesmo a Says Satanás. that the wage of sin is death. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por quê? Isaiah 59 says that sin causes separation between God and Isaías 59 diz que o pecado causa separação entre Deus e o I homem. like very much the word of John, the apostle. E eu gosto muito da obra de João. John says, those who have Christ, João they diz, have life. aqueles que têm Cristo têm vida. que tienen a Cristo tienen vida. Those who have no Christ, they have no life. Pero los Aqueles que não tienen têm a Cristo não têm tienen vida. Very simple. Muito Isso é simples. Christ is the fountain of life. Porque Cristo es é a fonte da vida. Separation from Christ produces death. Separação de Cristo produz morte. produce muerte. In the beginning, Genesis chapter 1, En el E no princípio, em capítulo 1, verse 20, chapter 2, verse 7. En el em capítulo capítulo 2, verso 2, 7 no nos dice, capítulo It 7, says, 27, "The Lord 1, formed 27, man from the dust of the ground. passamos o homem Formou, da pois, nossa Jeová imagem, al hombre a del nossa polvo de la semelhança, tierra, And breathed into his nostrils the breath of life. y alentó en su nariz e soplo de vida, aspirou no seu nariz Man um sopro became a de vida. being. y el E o hombre homem se tornou um ser vivente. en alma viviente. Brethren, in Irmãos, Genesis chapter 3, we find the Em drama of Gênesis humanity. capítulo Pero en 3, Génesis nós capítulo 3, encontramos ahí vemos o el drama da humanidade. It was a disaster.
Porque vino el desastre. Porque nós vimos um desastre. Porque o pecado caused separation between man and God. Por causa pecado del causou pecado, separação vino entre la o homem e separación entre Deus. el hombre y Dios. Brethren, what is our condition Irmãos, at birth? qual que é a nossa condição ao nascer? ¿Cuál es nuestra condición al nacer, hermanos? Nuestra condición. In English, we find the word stillborn. Em inglês, nós temos uma expressão chamada ainda nascido, nascer sem movimento. Spanish, we read, Em nascido espanhol, muerto. nós temos a expressão nascido morto. Português, Em português, nascimos muertos. E- Nascimos em morte, né? In Portuguese, em português, we were born dead. nascemos mortos. Of man when we come to Pero ¿cuál existence. es la condición del Irmãos, hombre qual é a cuando condição nacemos? do homem quando nós nascemos? 51:5. Nos dice en Salmos Salmos 51, 51:5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Certamente eu era Dice, "He pecador aquí, de en nascença, maldad he sido formado pecador o desde o nací. momento em que minha mãe me En pecado concebeu." me concibió mi madre. Chapter 58, verse 3. Y el verso, E o el capítulo verso 58, verso e o 3. Salmos Even from Salmos birth, the 58, wicked 3. go astray. Desde o ventre são berretos, são rebeldes, espalhando mentiras. El impío descarrióse desde el vientre hablando mentira. Then, brethren, if we go to Ephesians chapter 2, Y cuando E vamos se nós formos a Efésios capítulo capítulo what's the 2, condition of a man there? qual que é a condição do homem ali? The Bible says that A Bíblia diz, separate from God, we are dead. La palabra de Dios dice a palavra que diz, separados separados de somos Deus, muertos. somos We are mortos. under control of Satan, Nós estamos sob o controle de Satanás and we follow our own inclination. e estamos nós seguimos a siguiendo nossa nuestras própria propias inclinação. inclinaciones. Can a man like that return to the Lord? Pode ¿Será um que homem hombre como así esse pueda retornar ao regresar Senhor? al Señor? No, Não, it's impossible. é Es impossível. imposible. But in Ephesians chapter 2, Mas em Efésios capítulo there 2, appears two key words. temos aparecem duas duas palavras Even though chaves. man was born in death, Aunque Mesmo el que o hombre homem nació nasceu no muerto, pecado, then it says, by mercy, God resurrect us. pero ahí diz dice que pela por graça misericordia Deus el Señor nos ressuscitou. Then there are two key words in Ephesians chapter 2. Entonces hay dos palabras claves en Efesios 2. Mercy La misericordia and grace. y gracia. Misericórdia e graça. What is mercy? ¿Qué será misericordia? Through mercy, O que será misericórdia? God doesn't give to us what we deserve. Por la misericordia Dios no nos paga lo que merecemos. What do we deserve? ¿Qué es lo O que nós merecemos? According to Romans 6:23, we deserve death, eternal death. De acuerdo a Romanos 6:23. De acordo com nosotros Romanos merecemos una 6:23, muerte nós eterna. merecemos a morte. But Ephesians says that God, in His mercy, He gave us life. Mas diz que Deus foi tão misericordioso que Ele nos deu Por su vida. misericordia Dios nos da la vida. Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, verse 6, Y Efesios 2, Efesios capítulo 2, 2:8. verso 8 nos This, dice, by grace we are saved. porque pela graça nós somos What is salvos. grace? O que é graça? Everything that we receive without deserving. Tudo que nós recebemos sem merecer. Then, according to our merits, Então, de acordo com os nossos we méritos, should die eternally. nós deveríamos morrer para sempre, eternamente. eternamente. But because of mercy and grace, Pero Mas por causa da por la misericórdia e da misericordia, graça, por la gracia, God give us life. Deus nos dá vida. Then through mercy, we don't receive what we deserve. Então, misericórdia por misericórdia, nós não recebemos o que merecemos. But by grace, we receive what we don't deserve. Pero Mas por pela gracia graça nós recibimos recebemos lo o que que no nós não merecemos. We find some very interesting experiences in the Bible. Nós achamos versos bíblicos bem interesantes interessantes. en la Biblia.
Matthew chapter 8 En Mateo, Mateus capítulo 8 talks about a leper. fala sobre um leproso. What was the condition of that man? Qual que era a condição daquele homem? We could say that he was Nós podemos dizer que ele era ruim, estava vivendo, Él estaba muriendo en vida. estava morrendo em vida. but the Holy Spirit attracted him to Jesus. Mas o Santo Espírito o atraiu ao Senhor. Cristo Jesús. I enjoy the way as that man came to Christ. Eu gosto de saber do jeito que esse homem chegou a Cristo. The Bible said that he came and he kneeled down before Christ. A Bíblia diz que ele chegou e se ajoelhou diante de Deus. He worshipped Christ. Ele adorou ao Senhor. And the Bible says that he said, E a Bíblia diz: Lord, Senhor, La Biblia dice, Señor. he recognized Christ as the Lord. ele reconheceu a Deus como Senhor. If you want, Si usted Se o quiere, Senhor quiser, se você for da sua vontade, you can save me, você pode me salvar. cleanse me. Você pode me limpar. How much time did Christ wait for healing him? ¿Y Por cuánto quanto tempo esperó o Jesús para Jesus, limpiarlo y aquela sanarlo? pessoa esperou Jesus para salvá-lo, para limpá-lo. E Jesus disse: Eu vou. Sí quiero, Be Sim, eu clean. quero. seas limpio. Seja limpo. Immediately was E o healed. homem imediatamente estava fue curado. sanado. Immediately a change passed over the leper. Imediatamente houve uma mudança Por encima del em cima do leproso. Flesh became healthy. A sua pele se tornou saudável. Se sanó. The nerve sensitive Los nervios consiguieron sensibilidad Os nervos conseguiram sensibilidade. y los músculos se afirmaron. E os músculos ficaram firmes. surface peculiar to leprosy disappeared. E aquelas E aqueles escalas rústicas que estavam na sua pele, seus machucados, desapareceram. Soft glow like that upon the skin of a healthy child took its place. E uma pele tão bonita como uma de criança apareceu em seu corpo. Tomó su lugar. When we go to Christ, brethren, Quando nós vamos a Cristo, irmãos, hermanos, and we humble ourselves, e nós nos humilhamos, we adore Him, nós o adoramos, oramos we submit ourselves to His will. y nos nós sometemos submetemos a a su sua voluntad. vontade. How much time it takes for Him to heal us. O quanto tempo dura para que Ele nos ame. Like this word here, immediately. Eu gosto dessa palavra, imediatamente. When we go to Christ, He accepts us immediately. Quando nós vamos a Cristo, Ele nos aceita imediatamente. Jesus come to dwell in humanity, receives no pollution. Jesus veio a esse mundo, veio morar nesse mundo sem receber nenhuma contaminação. Has healing virtue for the sinner. A sua presença teve tudo para o Whoever pecador. will fall at His feet, saying in faith, Lord, if Thou will, Thou canst heal me. Cualquiera que se postre a sus pies Qualquer que se pôr aos seus pés, dizendo: Senhor, se essa é a sua vontade, pode me curar. Hear the answer. Receberá a resposta: sim, Yo quiero. Be thou made clean. que Seas você seja limpo. Brother, chapter 9 of Matthew, we find another experience. Irmãos, capítulo 9 de Mateus, temos uma outra experiência. A paralytic. un Um paralítico. Brother, can a paralytic go to Christ? Irmãos, pode um paralítico ir até, ¿Será que un pode ir até o puede céu? venir a Cristo? That man was sick, Ese hombre Aquele homem estava doente, dead. quase morto. He could not go to Christ by himself. Ele não conseguia ir a Cristo por ele mesmo. He asked some friend to take him to Christ. Ele Entonces pediu pide a sus a amigos alguns que lo lleven dos a seus Cristo. amigos para que o ajudassem e levassem até Cristo. Y esos hombres lo levantaron, lo llevaron. When that man came to the presence of Christ, Pero cuando se Quando vino a la presencia veio de à sua Cristo, presença de Cristo, read his heart, his el condition. Señor Jesús Senhor pudo leer su corazón. And leu seu coração. Christ said, Son, E o Senhor disse: Filho, thy sins are forgiven. os seus pecados estão curados. Tus pecados te son perdonados.
What the result of the word of Christ? Qual que é o resultado da palavra de Cristo? Psalm 33, verse 6 and 9, En Salmos Em 3, Salmos, versos 6 y 9, it says that God versos 6, 3 e 9, nos diz dice que Jesus, el que Señor Deus, habló y se hizo. que Deus falou e se fez. then, brethren, the Então, word irmãos, of Christ has power to give life. a palavra de Deus, Entonces, hermanos, la a palabra palavra de de Deus Cristo tem tiene poder potencia. para mudar. When he forgave that paralytic, Cuando le perdonó Quando ele al perdoou o paralítico, the man was happy. o homem estava feliz. Reflecting his ya face. la paz de su corazón se reflejaba en su rostro. The burden of despair rose from the sick man's soul. Y esa desesperação se levantó de su alma. The levantou peace de of sua forgiveness rests upon his spirit. La paz del perdón estaba A descansando paz do sobre su perdão estava descansando sobre o seu Out upon his espírito countenance. y se e brillaba se en su viu rostro. no seu rosto. Physical pain is gone. Y el dolor A físico dor ya se física había ido. tinha ido embora. Being is transformed. E isso todo o seu corpo foi transformado. This paralytic is healed. The guilt sinner is pardoned. O inútil paralítico Paralítico foi curado. sin fuerza fue sanado y su espíritu fue sanado And también. Christ said more. Y el E Señor disse dijo mais: Arise, levántate, Levanta-te, bed. toma tu lecho. toma tua cama e vá para a sua casa. The man was totally El healed. hombre había sido sanado completamente. O homem tinha sido curado Brethren, totalmente. when Christ died on the cross, Hermanos, Quando Cristo morreu na cruz, en la cruz, he reestablished connection with men. Él restableció esa ele conexión restabeleceu con el uma hombre. conexão com o homem. The separation caused by sin in the beginning, A separação que el pecado había causada causado en el comienzo, no começo covered by Christ. ahora había sido recuperada por Cristo. foi recuperada por Cristo. Christ is the only one who can give us eternal life. Cristo Deus es é el o único único que nos pode nos dar vida eterna. Receive this life again. E quando nós recebemos essa vida, de nuevo. E como vamos receber essa vida de novo? Go to Christ. Quando nós vamos a Cristo, Christ accepts us. Cristo nos Cuando venimos a aceita Cristo, Él nos acepta He forgives us. y nos perdona e nos perdoa. y nos justifica. I'd like to read what the result. E eu gostaria de ler Yo le qual é o quisiera leer resultado acerca do del perdão. resultado del perdón. God's Em cima. forgiveness is not merely a judicial act by which He Não é apenas um ato judicial El perdón que de Dios livra no da es condenação. meramente un acto judicial por el cual Él nos hace libres de la condenación. It's not only forgiveness for sin, Não é apenas perdão dos pecados, but reclaiming from sin. Sino mas el reclamando do reclamo del pecado. It is the outflow of redeeming love that transforms the heart. Es el É a amor fluidez que remide, Redentor. perdón, el amor que remide, O amor que remi, sale de Cristo. que exala de Jesus. Gente, acontece uma dessas às vezes. Accept Christ, Então, quando nós aceitamos a Cristo, Cuando Deus aceptamos nos a Cristo, Él perdoa nos perdona. and we are born again. e nós somos nascemos nacidos de novo. The inspiration says that A inspiração God's diz: forgiveness is o perdão de outflow Deus of redeeming love that transforms the heart. El é a perdón de fonte Dios es el amor que flui redentor de Cristo de um amor que fluyendo, reme, que nos transforma el corazón. que redime. Brethren, God wants to resurrect every one of us. Queridos, Deus quer ressuscitar a todos nós. Jesus declared, Jesus Y declarou: Jesús declara, I am the resurrection and the life. yo soy la Eu resurrección. sou a ressurreição. In E a Christ vida. is life original Em and Cristo borrowed está a and vida right. En original. Cristo hay vida original y sin haber sido recibida. He that has the Son has life. El Aqueles que tiene al têm Hijo o Filho tiene la têm a vida. On the other hand, Por E el por outro lado, those who doesn't have Christ, they don't have life. y aqueles que não têm tienen a Cristo não têm vida. no tienen vida. The spotless Son of God hung upon the cross. O Filho sem Hijo manchas de Dios estava sin sobre a mancha, cruz. colgado sobre la cruz.
his flesh lacerated with stripes. A sua carne dilacerada com llagas. Those com hands as chicotadas. so often reached out for blessing, Y As suas mãos que muitas vezes se estenderam para abençoar, nailed to the wooden bars. estaban siendo pregadas clavadas a la barra. à barra de Those madeira, feet so tireless on ao mastro de ministries of madeira. love. Y esos Aqueles pés que andaram pelo ministério do amor, fueron clavados al pregados That à the árvore. royal head pierced Aquela cabeça real crown of thorns. y su dilacerada pela cruz de espinhos. clavada por la corona de espinas. Those quivering lips shaped to the cry of woe. Y esos Aqueles lábios temblorosos que clamaban tremendo el dolor. And que all clamavam that de he dor. endured, E todo tudo lo que él que, sufrió, the blood tremendo pela drop dor, e that tudo flowed que ele from his sofreu, head, las gotas de sangre que as gotas cayeron de de su sangue cabeza, his que caíram na sua hands, his cabeça, feet, the as suas agony that mãos, os raked seus his pés, frame. de a sus manos, agonia de sus que pies, la agonía saíam, que estaba torciendo su cuerpo. que torciam o seu And the corpo, unterrible anguish that filled his soul. e a esse- terrível e essa angústia que angústia preencheu Terrible que a sua estaba alma. angustiando su alma. Everything was done for you. Tudo foi hecho feito ti. por você. Everything was done for me. Todo Tudo hecho foi por feito mí. por mim. It speaks to each child of humanity, E Você eso fale habla a com cada hijo da criança, humanidade, cada filho da declaring, humanidade, it is for thee declarando, es por declarando ti que foi por that the Son ti of God consents to bear the burden of guilt. el Hijo que o de Dios Senhor consiente consentiu sufrir em ser esa humilhado e culpabilidade. sofrer essa For culpa. thee he spoiled the domain of death. Por Por ti, você, él recibió lo que era el pago de la muerte, ele And recebeu o opens the pagamento gate da of morte, paradise. pero abre e las mas puertas também del abre paraíso. as portas He do who paraíso. stilled the angry waves and walked the foam-capped billows. El que Aqueles acalló que las caiu olas, airadas y caminó sobre el agua. Aquele que He caiu offered Las olas. himself upon the cross as a sacrifice. Se ofrece sobre la cruz como sacrificio. And this from love to thee. Y todo es por amor a ti. Aquele que acalmou as ondas furiosas e caminhou pelas ondas cobertas de espuma, que fez os demônios tremerem e as doenças fugirem, que abriu os olhos cegos e chamou os mortos para a vida, oferece-se na cruz como sacrifício, e isso por amor a ti. Cristo en la cruz Oferece-se na cruz como sacrifício, e isso por amor a ti. Are willing to accept this life, Están brother? dispuestos Você está disposto a receber essa vida? May the Lord Amém. bless us. Que o Senhor nos abençoe. Amen. Amém. Amén.